Recentemente, uma menina de apenas 11 anos colocou fogo no apartamento dos avós e saiu para brincar. Para quem não lembra desse caso, aconteceu há pouco tempo no interior de Minas Gerais. É uma menina que ela estava de castigo de mexer no celular e por raiva, por vingança de não poder mexer no celular, quando seus avós deitaram, ela fechou a porta do quarto e pôs fogo no sofá de casa, do apartamento dos avós, e saiu para brincar. O avô sentiu um cheiro de fumaça, acordou e quando foi tentar abrir a porta estava trancada. Os vizinhos chamaram os bombeiros, conseguiu mobilizar e aí tanto o avô de 80 anos e a avó de 53 anos tiveram que pular do 5º andar pela janela, mas graças a Deus os dois sobreviveram. Aqui nós podemos pontuar várias coisas, por exemplo, vício ao celular, comportamento da criança, mas eu quero destacar hoje aqui a fala da psicóloga que está fazendo a avaliação com essa criança, que eu achei importantíssima para a gente refletir nos dias de hoje. A primeira coisa que ela disse na entrevista é que as crianças sempre dão sinal de que algo não dá certo, e a falta de percepção disso pode levar a desfechos mais sérios. Isso é uma grande realidade. Muitos pais, cuidadores, não percebem os sinais que os filhos dão para ele em relação aos seus comportamentos. Passa por cima que os filhos às vezes estão mais agressivos, estão mais reprimidos, e isso pode levar a consequências mais graves, porque o filho ou a filha pode estar passando por algum momento, pode ter algum problema psicológico que dá para ser tratado de uma forma mais simples, porém, a falta de percepção disso faz com que esses sintomas se elevem e só depois de umas atitudes mais drásticas que a família consegue e percebe essas reações. E aí depois que acontece alguma coisa trágica, normalmente a família lembra, nossa, mas aquilo era um sinal, aquele momento que aquela criança fez aquela outra coisa também era um sinal, nossa, nós não percebemos que essa criança dava tanto sinal. Pois é, a falta de percepção desses momentos, ela pode ser crucial para um desfecho mais perigoso dos problemas psicológicos. Uma outra coisa que a psicóloga trouxe que eu acho importante compartilhar é que muitas famílias, elas negam que os seus filhos precisam de um acompanhamento psicológico. E aí, ao meu ver, eu posso perceber por 2 motivos. O primeiro é a negação no sentido de um mecanismo de defesa. Muita família sabe que o seu filho tem algum tipo de problema, tanto psicológico como físico, mas como um sistema de negação, como um mecanismo de defesa, como uma forma de não querer aceitar aquela realidade, ela nega que o filho tem algum tipo de transtorno e por isso não procura um profissional. Com isso, os sintomas vão piorando, a criança pode ter uma evolução em problemas psicológicos e aí quando a família resolve levar num profissional, os problemas estão muito graves e a dificuldade para resolver é bem mais difícil. E aí um outro ponto interessante é, principalmente os cristãos, que é o meu caso, pode haver um conflito em aceitar o transtorno, algum problema psicológico que o filho tem, e a fé em acreditar que o filho pode ser curado. Então eu já ouvi algumas pessoas falando isso, eu não preciso de levar meu filho a um psicológico porque é algo espiritual. E eu acredito sim que tem questões que são espirituais. Porém, principalmente para você que é cristão, é importante perceber que você não vai perder em nada em levar seu filho a um profissional, mesmo sendo algo espiritual. E se caso não for? É bem melhor você trabalhar as 2 hipóteses do que trabalhar só uma e depois não é questão espiritual, é algo psicológico e você não ter feito o que era para ter feito e a criança desenvolver outras complicações. Então, levar o seu filho a um especialista não quer dizer que você tem menos fé ou então que você não acredita que ele pode se livrar de algum distúrbio ou algum transtorno psicológico. A questão de levar o seu filho num profissional é até mesmo para você se prevenir de alguma coisa pior. Então, para você que é cristão, continue exercendo a sua fé, claro, mas não deixe de levar o seu filho a um profissional para que você possa trabalhar as 2 possibilidades e fazer com que o seu filho tenha o menos problema possível. Para além da negação, um outro ponto aqui que eu queria destacar é quando a família acha que dá conta de resolver as coisas sozinho. E isso tem muitos casos. Os pais
acham que dá conta de resolver o problema psicológico dos filhos, acham que dá conta de resolver aquela crise em que a criança está passando e em muitos casos não dão. Por isso que o profissional ele tem estratégias, técnicas, estudou muito tempo para conseguir trabalhar da melhor forma possível. E mesmo assim, em alguns casos, não é só um profissional apenas, são vários, porque alguns casos é tão complexo que uma área da ciência apenas não é possível resolver. Então, por isso que em alguns casos nós trabalhamos com outros profissionais, que é a questão da multidisciplinar, porque ela vai ajudar e facilitar com que o resultado da criança tenha mais eficácia. Então, se o profissional ele percebe graus de dificuldade e quando ele precisa de pedir ajuda a uma outra área dentro da ciência, porque os pais muitas das vezes têm tanta dificuldade de aceitar que o seu filho precisa de uma ajuda profissional. Alguns familiares, por perceber ou achar que eles dão conta de resolver aquele problema do filho, não procura alguma especialização, algum profissional, e aí com o tempo essa necessidade vai aumentando, os problemas psicológicos, alguns transtornos vão evoluindo, vão aumentando e com isso, como diz a psicóloga, pode levar a desfechos mais sérios, mais graves. Então, se você tem uma criança que você percebeu que ela tem alguma coisa diferente, alguma coisa que você está cismada, leve algum profissional para que você possa tirar suas dúvidas e até mesmo tirar algumas explicações e também que o profissional consiga te orientar da forma melhor de tratar e de cuidar da sua criança. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Comente aqui nos comentários se você conhece alguém ou viveu alguma experiência semelhante. Compartilhe esse vídeo com mais alguém, se inscreva em nosso canal. Um grande abraço e até a próxima.